Fala pessoal, bem-vindos a mais um vídeo. Chegamos à super quarta-feira. Hoje tem decisão da taxa de juros nos Estados Unidos e coletiva de imprensa com o Jerome Powell. Os últimos movimentos que o mercado teve pós coletiva de imprensa foram extremamente agressivos e a gente pode ter novos movimentos, mas junto com esses movimentos, forte volatilidade, a gente tem as armadilhas e você tem que estar pronto para elas. Eu quero te mostrar tudo nesse vídeo para impedir que você perca dinheiro no dia de hoje. Fica até o final, que eu tenho um conteúdo muito bacana para te apresentar. O Bitcoin teve uma movimentação rejeitando a linha de tendência de alta. Lembra que a gente falou sobre essa linha ontem? E para a gente confirmar o rompimento tanto desta linha de tendência de alta quanto desta resistência, a gente precisava fechar acima da máxima do dia anterior. A gente não fechou. Então, o rompimento da linha de tendência de alta foi totalmente invalidado. Isso quer dizer que o mercado vai despencar, que o mercado vai cair? Não, mas é importante que a gente fique atento a estes pontos. Justamente o ponto de 43.250. É a área mais crítica em que o mercado precisa romper, o mercado precisa fechar acima. Hoje a gente tem uma decisão muito importante, que é a decisão da taxa de juros nos Estados Unidos. A expectativa é uma só, manutenção. Jerome Powell e o Fed não vão alterar essa taxa de juros hoje, mas nós temos que ficar atentos à coletiva de imprensa em que o Jerome Powell vai falar. O Jerome Powell é o chefão do Fed, o Banco Central norte-americano. A gente tem que ficar atento a inclinações, indicações de quando o Fed vai cortar essa taxa de juros. O corte da taxa de juros pode impulsionar e muito o mercado. Se o Jerome Powell indicar que este corte acontecerá em março, o mercado pode reagir muito bem. Só que se ele der a entender que vai para maio, o mercado pode reagir de uma forma mais pessimista. A gente tem que ficar atento, sim, ao que vai ser falado e esperar grande volatilidade. O que é essa volatilidade, Luan? É uma movimentação forte de baixa, depois forte de alta. O mercado ele reage de forma muito agressiva, principalmente se você está olhando o gráfico de 5 minutos, gráfico de 15 minutos. Você vai ver muita movimentação no mercado. Sobe, depois desce, sobe de novo, depois desce, para aí sim a gente ter uma definição. É algo normal em dias com notícias importantes. Mas esse tipo de movimento extremamente volátil esconde muitas armadilhas. Como é que a gente se prepara para determinados movimentos como este? A gente se prepara tendo bons planos de trade. Eu falo praticamente todos os dias sobre os planos de trade. Por quê? Porque com bons planos de trade, você não fica despreparado, você não chega no mercado, você não chega naquele horário, você não está de calças curtas. Você sempre estará preparado e irá reagir ao movimento. Já pensou se você acaba não se preparando e tem um movimento muito agressivo do mercado, o que você acaba fazendo? Você vai pela emoção. Ah não, eu faço a análise gráfica, será? Será que aquele movimento forte, rápido, que não foi considerado, não vai despertar em você aquele ímpeto, eu preciso entrar, aquele FOMO, aquela ansiedade, aquela ganância de entrar no mercado, de um lado ou de outro? Fique sempre atento a um bom plano de trade, porque com um bom plano de trade, você já delimita a gestão de risco, ou seja, o que você vai fazer, como você vai fazer, o que você vai comprar e, obviamente, você está preparado. Se o mercado atingir esse ponto, é um ponto de liquidez, é um ponto interessante, é um ponto que a gente tem confluências, é uma área de compra.
não é uma área de compra. O timing faz muita diferença, inclusive faz muita diferença quando você está operando no mercado futuro. O que eu estou enxergando hoje? Eu quero te apresentar exatamente as minhas áreas mais críticas. 43.250 é a resistência e o mercado precisa fechar acima deste ponto. Nas últimas reuniões em que o Fed parou de subir a taxa de juros, a gente teve uma movimentação aqui no dia 1º de novembro de valorização, a gente teve pernada de baixa e posteriormente a gente teve alta, logo após a fala de Jerome Powell. E aqui no dia 13 de dezembro a gente teve um movimento muito parecido. Será que a gente vai repetir este movimento? Nas duas últimas reuniões foi o que a gente viu. O mercado já viu com otimismo elevado a paralisação dessa alta. O Fed simplesmente parou de subir a taxa de juros e o mercado viu isso como algo muito positivo. Agora a expectativa é na diminuição. Será que a gente vai ver hoje alguma notícia que nos leve a ter um movimento idêntico ao das últimas reuniões? A gente vai descobrir. Mas se a gente fechar acima destas áreas, acima da linha de tendência de alta e acima de 43.250, aumentará em muito a probabilidade da gente corrigir posteriormente, formar a base de preço e ter pernadas. Maravilha? Então, se a gente tiver esse rompimento e fechar o dia de hoje de forma extremamente bullish, a gente tem uma maior probabilidade de buscar alvos superiores, de buscar a máxima do ano. Agora, se o mercado fizer uma movimentação, pode ser até de alta, mas falhar em romper, principalmente hoje, e amanhã também a gente não conseguiu o rompimento, pode ser que a gente veja movimentações de baixa. E essas movimentações de baixa seriam maravilhosas para quem? Para quem está querendo comprar mais barato. Para quem está extremamente bullish no mercado, a queda é o melhor cenário. Eu adoraria ver o mercado atingir áreas de 36, 35 mil dólares. Eu falei sobre essas áreas ontem. É uma área, para mim, muito clara de buy zone, já que a gente tem o RSI do gráfico diário batendo em sobrevenda nestes pontos. E as últimas vezes que a gente atingiu essas áreas, a gente teve movimentações extremamente agressivas. Para mim, é o melhor ponto de compra para o ano. Se a gente atingir esses pontos, eu darei all-in. Mas muita gente fica preocupada com quedas. Caramba, eu já tenho uma exposição. Se eu tiver uma movimentação de baixa como essa, eu vou ter, em um momento específico, em um prazo, um drawdown, ou seja, uma queda do seu capital. Por quê? Mesmo que você esteja investindo no Bitcoin ou nas altcoins, o movimento de baixa naturalmente vai levar o mercado como um todo para baixo. É claro isso está muito óbvio. É oportunidade? É. Mas como que você se protege em uma eventual queda de mais de 15%, 18%? O mercado pode cair até estas áreas aqui de 32 mil dólares. Por que, Luan? Por que o mercado poderia cair até essas áreas? Se a gente puxar pelo Fibonacci, a gente tem o topo, o fundo, retração de Fibonacci, rejeitou no 50%, e o alvo de 618, extensão de Fibonacci, seria lá na casa de 32 mil. Este, para mim, seria o pior cenário em movimentação de baixa, mas o melhor cenário para quem quer comprar para esse bull market. Só que muita gente fica de cabelo em pé quando começa a falar em quedas. E eu estou agindo de uma forma para proteger o meu capital caso o mercado despenque. É isso mesmo. Existe uma forma de fazer isso? Existe. Se o mercado cair, vamos considerar esse cenário maravilhoso para compras
mas ruim para o período. Tem um drawdown na conta, caramba, isso não é legal. Como que você se protege? É simples, você faz um hedge de proteção. Uma das aulas base do meu grupo Premium e grupo do desafio, que são 2 grupos fechados, onde eu apresento todas as minhas operações, todos os meus trades, a minha carteira completa, e é um grupo em que você tem suporte diretamente comigo. Uma das aulas bases é a aula de hedge, onde eu mostro como você se protege em cenários justamente como os que eu quero te mostrar aqui. Você que quer investir em conhecimento para trilhar um caminho interessante, considere participar do nosso grupo Premium e do desafio. Eu já vou te falar como você pode participar. São 2 grupos que estão com bônus de começo de ano e custam pouco mais de R$1 por dia, menos de R$34 no mês. Mas a gente já vai chegar lá. O que eu quero te explicar? Hedge. O que eu fiz e como eu posso me beneficiar de uma movimentação de baixa? Poxa, Luan, mas você está comprando altcoins, você está aumentando a sua exposição. Você falou que sim, você deixou aberto mais compras em pontos inferiores. Você vai comprar se o mercado cair, correto? Com certeza. Eu vou comprar mais se o mercado cair. Mas eu posso usar o movimento que a gente pode ter, que é esse movimento, de forma inteligente. Como? Usando esse hedge. Eu tenho X% do meu capital comprado em altcoins para o longo prazo. Se a gente tem uma queda no Bitcoin de 20% e a dominância segue subindo, eu posso ter uma desvalorização nas minhas altcoins de 30%. Caramba, 30%? É o que o mercado pode vir a se desvalorizar, principalmente o mercado de altcoins e uma movimentação de baixa do Bitcoin. Mantendo o Bitcoin saudável, lembre disso. O mercado, mesmo com uma correção mais agressiva, se mantém totalmente saudável. Se essa correção acontece, eu entendo que podem haver desvalorizações do meu capital já comprado, eu posso fazer um short. Eu posso operar a favor da queda. E é isso que eu passei para o Premium e Desafio ontem. Eu fiz um short no Bitcoin, justamente nesta área, para me proteger numa eventual queda livre do mercado. Isso pode vir a acontecer? Pode. É provável? Não é tão provável, mas a gente sempre tem que considerar aquele cenário mais improvável. E é justamente considerando esse cenário de queda mais forte que eu me preparo. Esse é um planejamento, ele é um plano de trade, é um plano de ação vital. Então eu fiz justamente o quê? Eu shortei o Bitcoin, fazendo um hedge de proteção com os meus ativos de longo prazo. Se o Bitcoin derreter, cair, queda livre, eu lucro, vamos usar um exemplo, eu lucro $1.000 e eu calculei previamente e apresentei para os grupos que um prejuízo de 30% a 35% no mesmo exemplo poderia ser de $1.000. Então, no final das contas, se eu tenho 10 mil e eu vou perder 1.000, do outro lado eu vou ganhar 1.000. Então, eu vou ter uma economia financeira. O mercado cai e eu economizo esses $1.000. Não, mas e se o mercado sobe? Na teoria, se o mercado sobe, você tem uma valorização dos seus ativos de longo prazo. E aí bateria o seu stop da operação de short. Mas, como a gente tem um non-farm payroll que pode sim trazer uma movimentação de alta, o que eu fiz? Eu já coloquei o meu stop no 0 a 0. E os integrantes estão o quê? Lucrando. Olha aqui. Este é o grupo geral.
onde eu apresento dicas, trades, análises, insights e muito mais para você lucrar com consistência e ter acesso à informação em primeira mão. As operações de hedge que eu apresentei no prêmio no desafio já estão dando resultado. E detalhe, os integrantes estão movendo o stop para a entrada, conforme este print. Olha só, todo mundo lucrando com a queda do mercado e agora com operações protegidas. Não existe risco de perder dinheiro. E além de apresentar o que o pessoal está fazendo e como está lucrando, eu atualizo sempre o mercado quanto às suas movimentações. Algo que é muito importante, te coloca à frente. Informação em primeira mão, informação de qualidade, te coloca à frente para agir. Agora vamos voltar. Você quer ter acesso aos meus grupos fechados? Acesso àquilo que eu faço, o que eu vou fazer, como eu vou me comportar? Você acessa este grupo aqui, o link está na descrição do vídeo, ele é gratuito. E você clica na última mensagem no @oficialluanfx. Um chat com o meu time será aberto e o time vai te passar todas as informações para participar do grupo. O que a gente tem que ficar atento? O Bitcoin vai ter movimentação agressiva hoje. Ele pode sim indicar uma queda. Isso pode vir a acontecer. E você tem que estar preparado. Eu me protegi do pior cenário, seria uma queda. Só que a gente tem que compreender que a queda é uma belíssima oportunidade. Então, tudo vai ser levado da forma que você enxerga o mercado. É sempre importante que você enxergue todas as possibilidades, mas tome muito cuidado com certezas. A gente não tem nenhuma certeza nesse mercado. É justamente por isso que eu bato muito na tecla do plano de trade. Tenha um bom plano de trade, porque ele vai te salvar. A gente tem que ficar atento. Hoje, aos 43.250 eventuais fechamentos, como os das últimas reuniões, e se o mercado de fato tiver uma movimentação de baixa e começar a perder os 40 mil dólares, a gente pode sim começar a pernadas mais agressivas. Esteja preparado para essas pernadas e entenda que nestas pernadas de baixa, a compra, que muito provavelmente será a melhor compra do ano, a melhor compra para o bull market, vai aparecer. Trabalhe de forma inteligente. Quando todo mundo está com medo, quando todo mundo achar que o Bitcoin e o mercado cripto vai para o buraco, é o melhor momento para comprar. Eu estou atento ao Total 3 altcoins. A gente teve um fechamento semanal muito bullish com rejeição, mas este movimento de alta na dominância do Bitcoin com o Total 3 em baixa, combinado com a queda do Bitcoin, pode colocar você de frente para grandes oportunidades nas altcoins. Fica atento, às 16 horas, a decisão da taxa de juros, mas principalmente às 16h30, na coletiva de imprensa de Jerome Powell. Eu quero saber sua opinião. Você está preparado para quedas como esta? Você está preparado para o pior cenário que pode se tornar a melhor oportunidade? Deixe sua opinião nos comentários, que ela é de extrema importância. Lembrando sempre, esse não é um vídeo indicando compra nem venda, é apenas um vídeo educacional onde eu apresento aquilo que eu estou fazendo, que eu vou fazer com base na análise gráfica. Faça sempre sua própria análise, pois no final o único responsável por investir o seu dinheiro é você. Mas se você gosta do meu conteúdo, se inscreve no canal, ativa o sininho para receber notificações todas as vezes que eu fizer um vídeo novo e aperta o like. Ajuda muito o canal a crescer. E é claro, eu desejo a você uma maravilhosa semana de trades com muitos lucros no bolso.